Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês os últimos relatórios mais recentes da inteligência conjunta dos Estados Unidos que determinaram que o Irã não possui qualquer controle total sobre seus grupos terroristas no Oriente Médio. E o que isso significa a partir de agora com as operações dos Estados Unidos que devem retalhar esses terroristas ou, quem sabe, o próprio Irã. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dê um joinha para ganharmos ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também, como já sabem, temos a nossa loja do Área Militar, que é umapenca.com/área militar. Aqui vocês encontram mais de 70 itens como camisetas, botões, canecas, com estampas e também com temas diferenciados. Somente aqui no site umapenca.com/área militar. E vamos para o que interessa, para o que é importante e relevante nesse momento, para expandirmos o nosso conhecimento. Um dia após os Estados Unidos divulgarem os planos exatos para iniciar a sua retaliação contra esses grupos terroristas, contra alvos lá no Oriente Médio, principalmente Iraque e Síria, incluindo tanto pessoal como instalações do Irã, lá na região da Síria, Iraque e outros pontos importantes, uma reviravolta pegou todo mundo de surpresa, principalmente aqueles políticos mais ferrenhos que estão pedindo uma retaliação dos Estados Unidos, uma retaliação da administração Biden de forma bélica contra esses indivíduos, esses grupos terroristas e até mesmo o Irã, que mataram 3 militares americanos e deixaram mais de 50 gravemente feridos, inclusive com concussão cerebral, um fato gravíssimo para o moral e a liderança dos Estados Unidos em toda a região. Esses relatórios recentes divulgados pela inteligência conjunta dos Estados Unidos dizem que Teherã, ali a capital do Irã, não possui controle total sobre seus grupos por procuração no Oriente Médio. Ou seja, são os grupos utilizados pelo Irã para manobrar operações contra rivais ali na região, principalmente Estados Unidos e Israel, incluindo os responsáveis por atacar e matar tropas norte-americanas nas últimas semanas, como lá na Torre 22, que fica uma região, uma base militar americana lá na tríplice fronteira da Jordânia com Síria e Iraque, que matou ali 3 americanos. E, segundo analistas mais familiarizados com todo esse assunto da inteligência e também das autoridades dos Estados Unidos, o grupo principal envolvido nesta questão foi o Kataib Hezbollah, está baseado diretamente no Iraque. Sabemos, é claro, por trás dessa liderança, dessa coordenação desses grupos terroristas no Oriente Médio, sabemos que a Força Quds ela exerce uma grande influência nessa região. Para quem não sabe, a Força Quds é um ramo da elite, é um ramo de elite do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã e a principal responsável por enviar armas e conselheiros militares e também dar informações para esses grupos paramilitares, esses grupos terroristas sobre as principais posições americanas, israelenses e também inimigos deles em toda a região, principalmente aqueles terroristas Houthis que estão posicionados lá no ocidente do Iêmen ou no Iêmen ocidental, que vem atacando embarcações mercantes no Mar Vermelho e também no Golfo de Aden e que também se viraram contra embarcações militares tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. No entanto, Teherã parece não ter autoridade total sobre esses grupos. Foi o que sugeriu a inteligência conjunta dos Estados Unidos, principalmente quando se trata de questões de decisão operacional. Essas informações realmente foram desenvolvidas após inúmeras investigações por parte dos americanos e de seus aliados na região do Oriente, por exemplo, Jordânia e a Arábia Saudita, hoje uma das principais articuladoras e ponte de conexão entre Irã e os Estados Unidos após uma pequena normalização bilateral entre as partes, Irã
os ayatollahs, os persas, com os sauditas. E quem tem a maior responsabilidade especificamente nesse retorno dessas relações bilaterais foi, sem dúvida, a China no ano passado. Então, essas investigações elas foram debruçadas por inúmeros informantes e por inúmeras agências de inteligência e que nos deu a entender que uma espécie de retaliação direta contra o Irã, ou seja, o seu próprio território, pode estar o quê? Se afastando da realidade das já anunciadas e também orquestradas operações que podem estar ali em andamento a qualquer momento dos Estados Unidos para compensar suas perdas graves nos últimos tempos que ceifaram ali 3 americanos de forma muito horrenda, de forma muito hostil no Oriente Médio. Então, isso diminui as probabilidades dos americanos serem arrastados para um conflito direto com o Teherã, porque eu já havia dito que isso é um jogo de lógica, ou seja, o Irã, ele fora dos planejamentos por detrás desses últimos ataques contra os americanos, isso significa ser diretamente proporcional a não atacar o Irã. Isso significa que a administração Biden, observando que o Irã está fora dessa conjectura de operações, de decisões operacionais, de certa maneira, diretamente proporcional, eles não vão então atacar o Irã e não vão colocar os americanos em um novo conflito de grandes dimensões no Golfo Pérsico, que pode se estender por toda a região do Oriente Médio e também, nas últimas hipóteses ali, em todo o mundo, principalmente aquelas nações que acolheram inúmeros islâmicos, inúmeros muçulmanos durante os anos aí de governos facilitadores de atritos sociais. Então, sendo assim, os relatórios atuais indicam que os Estados Unidos estão a considerar atacar alvos específicos do Irã no Iraque e na Síria como resposta ao ataque que foi recebido lá na Jordânia, na base na Torre 22. Mas os responsáveis de Biden, eles não discutiram publicamente este planejamento, mas sabemos que durante ali todo o dia 1º de fevereiro, o secretário de Defesa americano e também a defesa, o Pentágono americano, declararam que as operações americanas já estão na mesa, já estão planejadas. Ou falta o quê? Só falta a ordem de Biden. Então, Washington não tem uma linha direta, como eu acabei de falar, não tem uma linha direta entre Washington e Teherã. Pelo contrário, eles são sim arquirrivais, eles confluem para direções opostas e quem mais faz essa ponte de ligação, sem dúvida, é a Arábia Saudita, que foi ali, de forma muito recentemente, essas relações bilaterais entre as partes foram tomadas com apoio da China nos últimos tempos. Então, embora o Irã ele apoie financeiramente e também equipa os militares ou paramilitares, esses grupos de procuração no Oriente Médio, os responsáveis dos serviços secretos de inteligência dos Estados Unidos confirmam que o Irã ele não tem potencial, ele não controla atualmente todos esses grupos terroristas. Não é à toa que a maior parte desses grupos já começaram a sair dessas bases operacionais e principalmente de lançamento no Oriente Médio. Não é à toa que esses grupos de procuração, esses grupos terroristas já abandonaram suas bases principalmente em região ali do Iraque e na Síria, na porção sul. É claro que eles já esperam e já estão aguardando uma resposta muito forte dos Estados Unidos, por isso que já estão abandonando, tá? Então, qual será a decisão de Biden a partir de então? Tá? Porque se todas as possibilidades, como já falaram no dia 1º de fevereiro, todas as possibilidades já estão na mesa e já foram preparadas para serem utilizadas a qualquer momento, basta um sinal presidencial. Biden, de fato, não pode voltar atrás. Aliás, Biden ele não pode deixar essas mortes americanas impune. Não pode. Do ponto de vista político, vamos dizer que Biden, pode sofrer uma crise enorme, atacando ou não atacando.
fazendo a retaliação ou não fazendo. Nesse momento, já sofre uma retaliação política e moral, por já ter 3 americanos mortos em suas mãos diante de uma base operacional e secreta na região da Jordânia. E até mesmo perdeu SEALs recentemente na região do Golfo de Aden, ali na região do Mar da Somália. Isso também vai minando a questão eleitoral de Biden, que está chegando ali a um ponto que vai enfrentar muito possivelmente Donald Trump para concorrer à presidência, para ser reeleito presidente agora em 2024 e Trump reassumir ali depois de 4 anos afastado. Já militarmente, isso significa uma só questão, tá? Ou melhor, 2 questões. Perda de apoio dos seus comandantes, dos seus comandantes de alto escalão dentro do Pentágono e também dentro, principalmente das regiões mais importantes de todo o planeta, como o Pacífico, como o Oriente Médio, com o Comando Central Americano, e também enfraqueceria a liderança também dos seus comandantes, os generais, na liderança e na subordinação dos militares de baixo valor, como vamos dizer assim, são aqueles que estão ali na linha de frente, que são comandados por generais e também são comandados pelo presidente americano. Porque se ele não atua em retaliação aos seus amigos que foram mortos por terroristas ou não, isso demanda maior enfraquecimento na presidência de Biden. Então, do ponto de vista retaliatório, acredito, eu, Felipe, que Biden deve sim iniciar uma operação a qualquer momento, seja aérea, em conjunto com algum tipo de operação terrestre por forças especiais em determinados locais específicos, ali na região do Oriente Médio, não diretamente contra a nação e também instalações internas do Irã, pelo contrário, mas de grupos de procuração e grupos terroristas espalhados na Síria e Iraque, os ditos terroristas, tá? E principalmente contra aqueles que foram responsáveis e agiram diretamente na morte dos 3 americanos. Então eu lanço uma pergunta a vocês. O que acham que deve acontecer a partir de agora? Exatamente o que eu falei, que eles vão atuar contra especificamente grupos e bases de procuração desses terroristas, ou devem partir para uma escalada mais agudizada ali contra o Irã? Deixem aqui nos comentários para que possamos discutir com mais afinco sobre este assunto. Então, era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Peço também que compartilhem e curtam o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.